Olá, eu sou o pastor Igor de Carvalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Curicica, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e para mim é uma alegria, um prazer enorme poder estar compartilhando mais um pouco da Palavra de Deus com você. Agradeço a você que já se inscreveu no nosso canal, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Hoje nós temos um tema que tem tudo a ver com esse momento que estamos vivendo. Chama-se a Covid-19 e a reforma de saúde. Nosso planeta já passou por algumas graves epidemias, como a peste bubônica, a gripe espanhola, mas nunca uma epidemia foi capaz de provocar tanto desespero no mundo inteiro, não é verdade? A Covid-19 chama atenção por sua incrível velocidade de contágio e letalidade. Os números são alarmantes. No mundo, até hoje, dados de ontem, dia 1º de maio, do site Worldometers, que é o principal de estatísticas do mundo, do qual a maior parte dos jornais tiram as suas informações. Foram contaminadas 3.322.814 pessoas, das quais 234.408 morreram e 1.050.408 foram recuperadas. No Brasil foram, até agora também, 87.187 contaminadas, 6.006 morreram e 35.935 já estão recuperadas, graças a Deus. No início da pandemia, quando tudo começou na China e foi se espalhando até atingir a Europa, as vítimas eram quase que somente idosos, transplantados, cardíacos, diabéticos e asmáticos. Era um chamado grupo de risco. Contudo, esse perfil vem cada vez mais se alterando, especialmente aqui no continente americano. E os 3 países mais atingidos são Equador, Estados Unidos em primeiro lugar, em segundo lugar o Equador, em terceiro lugar o Brasil. E o fato de o vírus estar atingindo cada vez mais pessoas fora do grupo de risco tem levado pessoas que são da área da saúde a concluir que este vírus está passando por mutações e assim se tornando mais resistente e mais perigoso. Desde 2003, quando explodiu a pandemia SARS, também provocada por coronavírus, mas era uma outra forma de corona, tanto é que esse é chamado novo coronavírus por causa disso, que ele já sofreu uma mutação, Alguns cientistas já alertavam sobre os seus vetores, os morcegos. Exatamente, os morcegos. Mas espera aí, pastor, você pode estar perguntando, como assim os morcegos? Seriam vampiros que chupam o sangue de animais ou de seres humanos, morcegos vampiros? Não. Pior que não. São os morcegos ferradura, que não fazem isso. E como que então se deu esse contágio? Bem, infelizmente na China existem alguns locais, como por exemplo em Wuhan, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, onde animais vivos são expostos ao ar livre em feiras para venda. Todo tipo de animais, inclusive cachorros, morcegos, cobra, e são vendidos e comprados para o consumo humano, em ambientes úmidos, nas piores condições de higiene que você possa imaginar. Então as pessoas compram esses animais, eles são mortos ali e as pessoas os levam para casa e os preparam como alimento. É ponto pacífico entre os cientistas, e aliás a comunidade científica já alertava desde 2003, inclusive alguns cientistas chineses, que esse hábito era o responsável pela transmissão do coronavírus. Era o responsável pela pandemia SARS, porque o contágio se dava por aí, porque os morcegos eram os vetores. E eles eram os vetores através desses péssimos hábitos alimentares, anti-higiênicos e completamente antinaturais. E várias pessoas ali consomem esses morcegos ou em sopa, tomando-os em sopa, ou fazendo chá deles e tomando. Incrível isso, Agora, você sabia
que há mais de 3.400 anos atrás, nosso Criador deixou em sua palavra, a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de instruções, orientação quanto ao não ingerir carne de morcego? Olha só, em Levítico capítulo 11, nós temos aqui o cardápio do crente. Ele aparece aqui e é repetido em Deuteronômio 14. E aqui nós temos a lista de animais limpos e imundos, aqueles que podemos e os que não podemos comer. E aqui em Levítico capítulo 11, por exemplo, versículos 13 e 19, diz: das aves estas abominareis, não se comerão. Você pode conferir na sua Bíblia, Levítico 11, versículos 13 e 19. Aí diz aqui, ó, os animais que não se poderiam comer. É verdade que na época não havia o desenvolvimento da ciência que há hoje, né? Não havia a biologia, então eles chamavam tudo que voava, com exceção dos insetos, eles chamavam de aves. Isso incluía também os morcegos, né? Então vem falando aqui que não se poderiam comer a águia, o quebrantoço, a águia marinha. Versículo 19, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Quando a gente vai para o texto paralelo, né, que é o de Deuteronômio 14, onde o Senhor repete essa orientação, que muita gente diz, isso não tem nada a ver, isso era para aquela época. Mas não tem nada a ver? É só para aquela época? Por que Deus repete isso duas vezes? É uma coisa que a gente precisa se perguntar, né? Deuteronômio 14, a partir do versículo 12, diz assim: estas, porém, são as que não comereis. Aí fala aqui, a águia, o quebrantoço, a águia marinha. Aí no versículo 18 diz: a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Gente, há mais de 3.400 anos atrás, o Senhor já havia nos dado orientação de não se poder comer morcego. Muito menos tomá-lo como sopa ou em chá. Percebem? Não é que Deus está castigando a humanidade com esse vírus, não é isso. É que o ser humano, né, está colhendo as consequências dos seus próprios péssimos hábitos de saúde alimentares. É evidente que a maioria das pessoas que está sendo contaminada não ingeriu morcego, mas começou por aí, por uma negligência a um princípio, a uma lei de saúde. Veja só, eu tenho um automóvel, um Fiat Siena do ano 2015. Ele é a base de gasolina, álcool e também instalei nele o gás, que é mais econômico, né? O GNV, o gás natural veicular. Se eu disser assim, o manual de instrução está dizendo aqui que eu só posso usar nele gasolina e álcool, mas não estou nem aí para o manual, eu vou botar diesel nele. Eu te pergunto, vai pegar? Vai funcionar? Ou então se eu fizer pior, eu diz, não quero saber do manual do carro, não, vou botar aqui água no tanque de combustível, vou botar areia no tanque de combustível. Eu te pergunto, vai pegar esse carro? Ele vai funcionar? Não, eu vou arrebentar com o meu carro. Queridos, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é superior a qualquer máquina que qualquer homem tenha fabricado. Eu posso e devo, tenho à minha disposição um manual que Deus deixou para o devido cuidado com ele, para o seu devido uso. Agora, se eu ponho isso aqui de lado, isso não tem nada a ver, isso aqui é para aquela época, isso aqui não... e me alimentar do jeito que eu quiser, e fizer com o meu corpo aquilo que eu quiser, eu tenho esse direito. Deus me dá. É o livre-arbítrio. Mas eu não estou isento das consequências, de colher as consequências, as péssimas consequências, desse péssimo uso da máquina mais incrível que existe, que é o nosso corpo, que Deus criou e, além de criar, nos deu um manual de instruções para o seu uso correto. O que você vai fazer? Você vai fazer o que dá na sua cabeça, o que você acha melhor, ou seguir o manual do fabricante? Fica a escolha para você. O nosso Criador também, além disso, deixou 8 remédios naturais, que apesar de não nos curarem dessa doença, fortalecem a nossa imunidade e colaboram para o sucesso do tratamento. A renomada escritora cristã norte-americana Ellen G. White,
no livro A Ciência do Bom Viver, página 127, diz: ar puro, luz solar, abstinência, ou seja, o evitar daquilo que faz mal à saúde, descanso, exercício, no caso exercício físico, regime conveniente, dieta saudável, o uso da água e a confiança no poder de Deus, eis os verdadeiros remédios. No mesmo livro até eu tenho aqui, e é muito bom se você puder adquirir e ler, né? Tem instrução aqui para tudo em relação à saúde, ao nosso corpo. Diz assim, na página 220, para assegurar ao doente as mais favoráveis condições de cura, o quarto que ocupa deve ser amplo, iluminado e alegre, com os meios para uma ventilação perfeita. Interessante, uma das primeiras recomendações que o Ministério da Saúde fez logo no início da pandemia foi de se abrir as janelas da casa, né, para que o ambiente estivesse bem arejado. Além disso, sabemos também que o sol é fonte de vitamina D, importantíssimo para a nossa imunidade. Precisamos tomar sol neste momento, agora mais do que nunca. E ainda que você não possa estar saindo por aí, né, a gente não possa, mas tome sol pelo menos no quintal da sua casa, ou então pela janela do seu apartamento, mas não deixe de tomar sol. O sol mata os germes, né? A vitamina D é fundamental para a nossa imunidade. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos advertiu em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Você pode conferir na sua Bíblia também. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O uso de artigos como cigarro só debilita o nosso sistema respiratório e circulatório, comprometendo todo o organismo. Interessante que o coronavírus ele também afeta, além da respiração, em primeiro lugar a respiração, mas também o sistema circulatório, mesma coisa que faz o coronavírus. E apesar do coronavírus ele ter uma letalidade muito mais veloz, porém o cigarro ele mata em quantidade muito mais gente do que o novo corona. Pra você ter uma noção, vou te dar um dado aqui preciso, né? No presente momento, dados também do Ministério da Saúde, tá? Pouco mais de 6.000 pessoas faleceram pelo novo corona aqui no Brasil. Mas só o cigarro no ano passado, de 2019, matou 114 mil brasileiros. Isso mesmo, 114 mil. Já parou para pensar se a mesma rigidez, né, que a maior parte das autoridades está tendo em relação ao coronavírus, dizendo para o povo, fique em casa, não saia nas ruas, e fechando tudo, comércio, as empresas, tudo. Se ela fosse tomada em relação ao cigarro, como que seria isso importante? Se suspendesse a fabricação de cigarros, a sua venda, a sua comercialização, que contribuição isso seria para a sociedade, para a nossa saúde? Ellen White, no livro Conselhos sobre Saúde, página 83, escreveu o seguinte no tocante ao cigarro. Ao ver homens que pretendem desfrutar as bênçãos de inteira santificação, embora sendo escravos do vício de fumar, cuspindo e contaminando tudo ao seu redor, penso, como seria o céu com fumantes lá dentro? Os lábios que proferissem o precioso nome de Cristo estariam contaminados pela saliva do fumo. O hálito estaria poluído pelo mau cheiro. E mesmo a roupa estaria contaminada. A pessoa que amasse essa sujeira e apreciasse essa atmosfera envenenada estaria também contaminada. Haveria no exterior o sinal testificando o que havia dentro, né? Como a gente vê nas pessoas hoje, dentes amarelos, né? Rugas precoces, né? Pele amarela. Acontece com as pessoas, com a maioria das pessoas fumantes. Mau hálito, né? Homens que professam piedade oferecem seu corpo sobre o altar de Satanás e queimam o incenso do fumo à sua majestade satânica. Está criticando aqui. A maioria dos cristãos, que ao contrário de hoje, na época eram fumantes. Parece severa essa declaração?
a oferta deve ser apresentada a alguma divindade. Como Deus é puro e santo, e não aceitará coisa alguma maculada em si mesmo, recusa ele este dispendioso, desasseado e profano sacrifício. Por conseguinte, concluímos que Satanás é quem exige a honra. No mesmo livro que mencionamos anteriormente, né, A Ciência do Bom Viver, página 335, ela comenta: quanto ao chá, ao café, fumo e bebidas alcoólicas, a única atitude segura é não tocar, não provar, não manusear. No livro Temperança, página 58, ainda sobre o cigarro, ou contra o cigarro. Onde quer que vamos, encontramos o adepto do fumo, enfraquecendo tanto a mente como o corpo por sua acariciada satisfação. Têm os homens o direito de privar a seu Criador e ao mundo do serviço que lhes é devido, ou seja, do ar puro? É um hábito repugnante, contaminador do que o cultiva e deveras penoso para os outros. Raramente passamos em meio de uma multidão sem que homens soltem baforadas contaminadas em nosso rosto. É desagradável, se não perigoso, permanecer em um veículo ou em um aposento em que a atmosfera se acha impregnada das exalações da bebida e do fumo. O curioso é saber que em meados do século XIX, quando Ellen G. White trouxe essas instruções, a maioria dos médicos recomendava o uso do tabaco para tratar de problemas respiratórios. E quase todas as pessoas mantinham as janelas e as cortinas das suas casas fechadas para evitar a contaminação, o que fazia com que se proliferasse em quantidade exponencial os casos de pneumonia e tuberculose, fazendo deles os grandes algozes do século XIX. Mas uma coisa interessante a gente se perguntar é como que Ellen G. White, tendo apenas a terceira série primária, a antiga terceira série primária, hoje o segundo ano do ensino fundamental, como é que ela, tendo só isso de instrução, trouxe todos esses conselhos revolucionários para a época e que só foram confirmados pela ciência médica mais de 100 anos depois? Nós cremos que foi por inspiração divina. A Igreja Adventista do Sétimo Dia oferece todos os anos um curso gratuito sobre como deixar de fumar em 5 dias. Se você quiser, acredite, meu amigo, se você é escravo desse vício, o Senhor pode te libertar. Ainda sobre o descanso, né? Que foi um outro remédio que o Senhor nos recomenda. Os médicos nos aconselham a dormir pelo menos 8 horas por noite, dizendo ainda que devemos nos deitar pelo menos 2 horas antes da meia-noite. Para uma boa imunidade, mais do que qualquer coisa, é vital outro remédio, que é o exercício físico. Estudos da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, atestam que para a boa saúde, mais importante do que a alimentação saudável é o exercício físico. De acordo com a pesquisa da mesma universidade, um corpo que não se exercita, por mais que se alimente bem, não está em melhores condições do que o de um fumante. Interessante, né? Você pode ser até naturalista na sua alimentação, mas se você não se exercita, o seu corpo, com o passar dos anos, vai ficar igual ao de um fumante. A gente vê a importância que tem do exercício físico. Qual seria então o regime conveniente, que também é outro remédio natural? O regime que mais robustece a nossa imunidade. Neste ponto, nutricionistas e médicos são praticamente unânimes. E naquelas reuniões do Ministério da Saúde, né, isso também foi enfatizado algumas vezes. O máximo de alimentos naturais, ao invés dos industrializados, processados, né, quimicamente. Essa é a dieta ideal, a base de frutas, verduras, legumes e cereais, preparados da maneira mais natural possível. Interessante, né, queridos? Que quando a gente vai ler a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, nós vemos ali o que o Senhor deu para o ser humano se alimentar. E diz ali, toda árvore que tinha fruto que dava semente. O Senhor nos dava para alimento.
ou seja, as frutas, né? Os legumes, os cereais, né? As hortaliças. As verduras, elas vieram depois do pecado, a autorização para ingeri-las, né? Mas vou ler até aqui para você. Gênesis 1:29 diz assim: Disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, ou seja, as plantas, né? No caso, podemos incluir aqui também os legumes, os cereais, né? E todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, ou seja, as frutas. Né? Deus deixou para nós, no princípio, isso. E depois, com a entrada do pecado, Gênesis 3,19, você pode conferir, deve na sua Bíblia aí, né? Gênesis 3,19 diz: No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Não adianta, não é Gênesis 3,19, né? Gênesis 3,18. Gênesis 3,18. Ela, no caso a terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Ou seja, autorização para se ingerir, além de legumes, frutas e cereais, as verduras, né? Porque Deus viu que depois do pecado, nosso corpo se tornou mais sensível, mais vulnerável, fraco. Então, ele determinou que por causa disso a gente se alimentasse de verduras. Agora, nesses últimos dias em que nós nos preparamos para viver no céu, né? E onde, como nós lemos lá em Isaías e Jeremias, até os animais ferozes vão se alimentar de grama, né? Ou seja, não vão comer a carne uns dos outros, e nós também não, né? Porque quando a gente vai ler sobre a nova terra, no livro de Isaías, aquela seção 60 a 66, no Apocalipse, que a gente vê, são os redimidos comendo frutas, né? Então nós que vivemos os últimos momentos da história desse mundo, em que a poluição está agraçando em toda a humanidade, né? Contaminando todo o meio ambiente, o ideal é a gente voltar o mais próximo possível dessa alimentação mais natural, né? Que é a que Deus determinou imediatamente ao homem quando saiu do paraíso, ou seja, a base de frutas, verduras, legumes e cereais. No livro Ciência do Bom Viver, novamente, que nós lemos, páginas 296 e 316, a Sra. White escreveu: cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos, proporcionam uma força, são uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Os cereais, como frutas, nozes e verduras, contêm todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue. Estes elementos não são tão bem ou tão plenamente supridos pelo regime carne. Houvesse o uso da carne sido essencial à saúde e à força, e o alimento animal haveria sido incluído no regime do homem desde o princípio. E não foi. Deus autorizou a carne, né, alguns séculos depois, por ocasião do dilúvio, que matou toda a vegetação. Né? Alguns chegaram a dizer que não seriam contaminados pela Covid-19 por serem vegetarianos, o que é uma tremenda ignorância. Né? Até porque muitos deles que dizem eu sou vegetariano, a maioria não é de fato vegetariana. Eles são ovo-lacto vegetarianos. Né? Ou seja, ingerem também ovos e leite. Não apenas vegetais. Qualquer um de nós, por mais saudável que esteja, está propenso sim a esta e outras enfermidades, como câncer, né? Algumas pessoas pensam, às vezes falam assim, como é que pode, fulano é vegetariano e morreu de câncer? Acontece. A diferença é que um regime rico em hortaliças proporciona para o organismo uma defesa muito superior, o que torna a possibilidade de sucesso no tratamento muito maior. Além disso, não se pode negar que uma dieta à base de frutas, verduras, legumes e cereais seria preventiva no caso de muitas doenças modernas. Paremos para pensar, por exemplo, nas gripes suína,
suína africana, do frango, assim como a SARS, o novo corona, todas tiveram sua origem de transmissão para o homem através do contato deste com os animais, pela ingestão. É verdade que depois não. Depois aconteceu igual agora o novo corona. A transmissão se dá de humano para humano só pela convivência ali, só pelo contato pessoal, só pelo contato físico. Mas elas tiveram origem no consumo dessas carnes. De acordo com o Centro dos Estados Unidos da América para Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, mais de 75% das doenças infecciosas emergentes são originárias pela ingestão de animais. Armand White, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, página 388, escreve: o regime cárneo é questão séria. Hão de seres humanos viver da carne de animais mortos? A resposta, segundo a luz dada por Deus, é não. Decididamente não. As instituições da reforma de saúde, ou seja, falando das nossas clínicas e hospitais, devem educar neste sentido. Os médicos que pretendem compreender o organismo humano não devem estimular seus doentes a viver da carne de animais mortos. Devem indicar o acréscimo de doenças no reino animal. Ou seja, mostrar como que os animais estão cada vez mais ficando doentes. Esse é o papel do médico missionário. O testemunho de examinadores, ou seja, de estudiosos, é que bem poucos animais se acham isentos de enfermidades. E que o costume de comer amplamente carne está fazendo contrair enfermidades de toda espécie. Câncer, tumores, escrófula, tuberculose e uma porção de outras afecções semelhantes. Algumas explicações aqui. Primeiro, ela não está dizendo que comer a carne de animais limpos, que Deus autorizou, é pecado, que quem as ingere não vai para o céu. Não está falando isso. Ela não está chamando a carne limpa de imunda, não está fazendo isso. Ela em nenhum momento contraria a Bíblia. O que ela está dizendo é que nós não devemos viver dessas carnes. Ou seja, tê-los como artigo principal da nossa dieta. Mas sim ter uma dieta à base, como ela sempre repete, cereais, frutas, verduras, legumes, castanhas e nozes, quem pode. Por quê? Aí vem a explicação. Porque as carnes estão ficando cada vez mais doentes e elas provocam todas essas enfermidades que mencionei aqui. Inclusive, eu destaquei a escrófula. A escrófula, eu pesquisei nos dicionários, o que era a escrófula? Era uma doença que havia no século XIX e no princípio do século XX, que ela afetava a parte respiratória, veja que curioso, e também, consequentemente, fechava os vasos sanguíneos até o pescoço. Inclusive é o que está sendo já verificado na mutação do novo coronavírus, que começa com uma enfermidade respiratória, afeta a circulação, fechando vasos e artérias. Veias e artérias. Veja que curioso. Ou seja, se tivermos um regime mais natural possível, mais vegetal possível, evitando todo e qualquer tipo de carne, nós teremos muito mais saúde. Por quê? Não absorveremos as doenças desses animais. O que dizer então sobre beber água, que é um dos remédios naturais, um dos 8. O penúltimo, Uma das primeiras recomendações do Ministério da Saúde, logo no início da pandemia, foi também a de se tomar bastante água o tempo todo, pois o vírus se instala primeiramente na garganta. Quando nós bebemos água, esta joga o vírus para o estômago. E como ele não suporta a alta temperatura, o nosso corpo é extremamente quente, ele morre ali. Lembremos que a água é o mais natural de todos os remédios e para o qual não há qualquer contraindicação. Faríamos bem em tomar pelo menos 2 litros de água por dia, o que equivale a 8 copos de 250 ml.
Mas, queridos, a palavra de Deus ela é tão perfeita, ela é tão precisa, que já no Antigo Testamento, né? Já na lei, há mais de 3.400 anos atrás, Deus havia dado instrução que as doenças infecto-contagiosas, elas deveriam ser tratadas com distanciamento social. Isso mesmo. Se você conferir pelo menos Levítico capítulo 13, versículos 43 a 46, e Números 12, versículos 10 a 15, repetindo, Levítico 13, 43 a 46, no livro de Números, capítulo 12, versículos 10 a 15, há ali instruções sobre como se deveria tratar uma pessoa leprosa, que era a principal doença infecto-contagiosa da época. Essa pessoa deveria ser, primeiro, afastada do convívio para um isolamento, né? E ela deveria ficar vindo ao sacerdote, né, a cada 7 dias, para ele examiná-la ali, e se ele visse que não tinha jeito, que ela estava realmente leprosa, a pessoa era removida do arraial. Para quê? Para não contaminar as outras. Veja, né, nós não estamos falando aqui desse isolamento horizontal, ou quarentena para todos, não estamos defendendo isso aqui. Mas estamos mostrando a importância do distanciamento social para evitar o contágio de doenças infecciosas que Deus já havia orientado há 3.400 anos atrás. Mas o último remédio, queridos, né, dos 8 que mencionamos, é a confiança no poder de Deus, é que nós queremos concluir. A Bíblia nos adverte, lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12, que um rei de nome Asa, o rei Asa de Judá, que foi um bom rei, ele no final deu uma escorregada porque ele não confiou em Deus e só buscou os médicos. A gente precisa sim ir ao médico, tomar medicamento. Isso em nenhum momento é falta de fé. Usar, né, se tratar, cuidar da sua saúde, né, com médicos e com medicamentos, de forma nenhuma é falta de fé. É ignorância quem disse que é falta de fé. Porém, a gente precisa, antes de tudo, primeiramente buscar ao Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 15 diz: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Que tal aceitar os conselhos de Deus para a sua saúde? Cuide-se e se previna, usando os 8 remédios naturais que o Senhor nos deixou. Além disso, use máscara. Evite se aproximar mais de 1,5 metro do que qualquer pessoa. Lave sempre suas mãos com água e sabão, com álcool e gel. Vamos fazer a nossa parte para que vivamos muitos mais anos, até Jesus voltar, né? Repletos de vida, vigor, saúde e força. Que Deus abençoe e guarde a você e a sua família de todo mal. Um grande abraço.